Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, hoje dia 26, né? 22, 23, 24, 25, 26. 26 de junho de 2020, para mais uma palavra que venha nos edificar. Quero agradecer a você que se inscreveu no canal, você que está inscrito. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho ali e marque todas para que você possa receber nossas próximas atualizações, as próximas mensagens. Dê o seu like, curta a nossa mensagem e compartilhe com seus queridos. Peça para eles também se inscreverem no nosso canal, isso é bom para o crescimento do nosso canal. Amém? Dito isso, também quero pedir, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição, o seu depósito, através de um depósito, ou de uma TED, ou de uma transferência bancária para a conta Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta 23428, dígito 1, Banco do Brasil, Vida Plena, Ministério Internacional. Amém? Dito isso, vamos começar a palavra de hoje. Eu quero ler para vocês, eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53, do versículo 3 ao 5, que diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Esse texto fala ali daquele momento da cruz, no momento em que a redenção humana estava sendo consumada através da obra vicária, né, através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou aqui é o verbo no hebraico nasa, ou nakan, que significa tomar, carregar, levar embora. Certamente ele levou embora sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou aqui é o verbo cabal, que significa carregou para longe. E as nossas dores carregou para longe, né, sobre si. E nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado. A palavra traspassado no hebraico é a palavra shalal, que significa profanado, contaminado, porque Jesus era puro, Jesus era santo. Ele foi profanado, ele foi contaminado pelas nossas transgressões. E moído é a palavra no hebraico daka, que significa despedaçado, contrito, esmagado. Ele foi despedaçado, ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, esse texto, ele narra o ministério de Jesus que começou ali na cruz, o ministério da redenção humana. Foi para isso que ele veio a esse mundo. Foi para isso que Deus, o próprio Deus, se esvaziou da sua divindade, se tornou homem, a imagem e semelhança de homem, encarnou para realizar a obra da redenção, a obra da libertação, a obra da salvação humana. Amém, queridos? Os discípulos de Jesus que conviveram com ele ali durante os 3 anos, não podiam vê-lo quando olhavam para o homem da Galileia. Eles não viram, eles não perceberam ali, querido, o Jeová, aquele que viria para redimir a humanidade. Eles não poderiam ver ali aquele Jesus que eles viram durante os 3 anos. Aquele homem ali, coroado de espinhos e completamente desfigurado, porque ele apanhou muito, sangrando, sangue na cabeça por causa da coroa de espinho, sangue no corpo por causa das feridas, das chicotadas que nas pontas do chicote tinham bolas de ferro com pontas. Cada chicotada, aquelas bolas cravavam na carne de Jesus e quando o soldado puxava, arrancava pedaços de carne e o sangue brotava. Jesus estava completamente desfigurado. Aquele dia ali, os seus discípulos não podiam reconhecer, não entendiam, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas nesse momento, Jesus estava levando as nossas doenças. Nesse momento, ele estava sofrendo o castigo que nos traria a paz, a reconciliação com o nosso Pai. Isaías 53, no versículo 10,
Diz, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Deus, querido, o tornou pecado com os nossos pecados e enfermo com as nossas enfermidades. Preste atenção nisso. Ali na cruz, Deus tornou o Senhor Jesus pecado com os nossos pecados, porque o Senhor Jesus não tinha pecado. E o tornou enfermo com as nossas enfermidades. Isaías 52:14 diz, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. E como eu disse aqui, em Isaías 53:10, diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Qual é a vontade do Senhor? A redenção humana, o sacrifício perfeito, o único, um sacrifício só, com um único sacrifício. Jesus realizou para sempre a redenção humana. Isso também você confere lá em Hebreus capítulo 9, né, do versículo 23 ao 28. Deus não podia olhar para a sua alma, querido. Deus fez a alma de Jesus uma oferta pelo pecado. Ele foi ferido pela justiça, porque ele era o nosso substituto ali na cruz. Por isso, ali que na cruz estava se cumprindo aquilo que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida, vida plena. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Para que vocês vivam e vivam plenamente. Amém, queridos? Mas ele foi traspassado, diz Isaías 53. Ele foi profanado. Jesus era puro, querido, era santo. Ele foi contaminado pelas nossas transgressões. Ele não tinha pecado. E foi moído, ele foi despedaçado, ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não eram os vergões, queridos, causados pelos soldados romanos, mas aqueles que Deus colocou sobre ele, junto com as nossas doenças, quando ele foi julgado e banido em nosso lugar. Ele saiu da presença de Deus. Por isso que quando ele estava ali na cruz, ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Naquele momento, querido, nos nossos pecados foram colocados sobre Jesus, as nossas doenças. E quando os nossos pecados foram colocados sobre ele, ele se tornou pecado. Ele se fez pecado em nosso lugar. E aí Deus virou o rosto, porque o pecado separa o homem de Deus. Jesus ficou separado de Deus ali. Sofreu o maior castigo, a maior dor que Jesus sofreu foi justamente esse momento, a da separação de Deus, por minha causa e por sua causa, porque ele nos amou tanto, que ele se entregou para nos salvar. Amém, queridos? Em Mateus 8,17, Mateus diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Verdadeiramente, ele carregou com as nossas enfermidades. As nossas enfermidades, que não são apenas as nossas enfermidades físicas, sim, também as enfermidades físicas, mas elas incluem também nossa maneira de agir ou de reagir, os traços peculiares do nosso comportamento, do nosso temperamento ou da nossa sensibilidade como pessoa, que nos tornam desagradáveis e enfadonhos às pessoas. Essas, basicamente, que eles são enfermidades da mente ou enfermidades da alma. Essas também o Senhor Jesus levou para que nós nos tornássemos uma nova criatura. Uma criatura que com uma nova natureza, a natureza do nosso Pai. A natureza de amor do nosso Pai. Ele levou todas, querido. Todas as nossas dores. Todas as nossas enfermidades físicas, da alma. Os nossos pecados. Se Jesus levou, querido, eu não preciso levar mais. Você não precisa levar mais. Nós não temos, querido, nenhum direito de viver no pecado e manter nossos hábitos odiosos que tornam a vida em maldição, porque Cristo já levou os nossos pecados. Ele ficou doente com as nossas doenças, para que pudéssemos ser curados. Ele não conheceu nenhuma doença até que ele foi enfermo com a minha e com a sua doença, para que nós fôssemos curados. O objetivo de Jesus, querido, era levar o pecado, era o de tornar justos aqueles que creem nele. Eu creio em Jesus. Você crê em Jesus. Em Cristo nós somos justos. Diante de Deus hoje nós somos justos, querido.
nós fomos feitos a justiça de Deus, como diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. O objetivo de Jesus, querido, era levar a doença. O objetivo dele de levar a doença era de restaurar aqueles que creem nele como aquele que levou a doença. Nós podemos crer hoje que Jesus levou a doença. O fato dele levar o pecado, querido, tornou a justiça algo certo para a nova criação. A nova criação foi criada justa, justificada pelo sangue de Jesus. O fato dele ter levado a doença, querido, tornou a cura certa para a nova criação. Hoje somos novas criação em Cristo. Hoje somos curados em Cristo. Amém, queridos? A doença é um caso de quebra de comunhão com o céu, querido. Deus não tinha no seu plano original o estabelecimento da doença na vida do homem, da morte física, da morte espiritual na vida do homem. Esse não era o plano de Deus. Isso aconteceu por causa da desobediência de Adão e Eva ali no jardim do Éden. A doença é dor, querido. A doença é fraqueza. A doença é perda de capacidade de abençoar ou de ajudar as pessoas. A doença, querido, ela torna escrava as pessoas que cuidam de enfermos. Elas roubam a paz. A doença rouba a paz, rouba a alegria, rouba o dinheiro, rouba o tempo, rouba a vida, rouba a felicidade. A doença, querido, é um inimigo e ela veio do inimigo, ela não vem de Deus. Em Lucas 13, do 10 ao 17, quando Jesus liberta aquela mulher que há muitos anos andava encurvada, ele diz como não poderia libertar essa filha de Abraão desse cativeiro de Satanás. Jesus chama a doença de uma prisão de Satanás. E é assim que nós devemos ver. A doença é do inferno. A doença é uma prisão de Satanás. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida plena. Em Atos 10, no versículo 38, diz: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andava por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A palavra diz que a enfermidade, a doença, querido, é uma opressão do diabo. E é assim, querido, só entrou na trajetória humana a doença depois da queda do homem no jardim do Éden, porque o homem saiu de debaixo do governo de Deus e entrou debaixo do governo de Satanás. Deus, querido, a palavra diz em 1 João capítulo 4 que Deus é amor. E a doença, querido, não é vontade, não é a vontade do amor. Doença é a vontade do ódio, é a vontade de Satanás. A cura, querido, está na redenção, porque Cristo curou todos os que vieram até ele. Jesus é a expressão exata de Deus, a expressão exata da vontade de Deus. E ele já levou, querido, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele se fez enfermo no nosso lugar, para que nós fôssemos curados. Hoje precisamos apenas crer na sua palavra. Crer. Pai, muito obrigado, porque o Senhor Jesus na cruz do Calvário já levou as minhas enfermidades, já carregou as minhas dores. Pelas suas pisaduras, eu sou curado. Eu sou curado. Amém, queridos? Quero nesse momento orar por você. Se você está passando por alguma circunstância de enfermidade, feche seus olhos e confesse isso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Confesse isso, querido. Isaías 53, versículo 4 e 5. Nesse momento eu vou orar por você. Feche seus olhos. E eu vou orar também pelos irmãos Aguinaldo, esposo da nossa irmã Marlene, que estava com infecção intestinal. Creio que amanhã já está em casa.
pelo Vinícius, que foi diagnosticado com Covid-19, a Beth e o Diego, a Beth que é sua esposa, e o Diego, seu filho, que não deu negativo o teste deles, e também pela dona Aurora, né, que é a mãe da Beth, que também estavam na mesma casa. Nós vamos cercá-los com oração, com fé, e orar também pela Cirleide, que desde a semana passada nós oramos por ela, porque ela foi picada por uma aranha e estava com um quadro infeccioso muito grave, mas graças a Deus essa semana ela já saiu da UTI, foi para o quarto, e nós cremos que cada dia mais só melhorando, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu me coloco diante do Senhor e te agradeço, Pai, porque na cruz do Calvário Jesus Cristo, Ele já levou as nossas enfermidades, Ele levou os nossos pecados. Pai, Ele estava ali naquela cruz me substituindo. Ele estava no meu lugar, estava no lugar do meu irmão que está me vendo agora, que está me assistindo agora, do meu irmão, da minha irmã, de todos aqueles que creem, Pai. De toda a humanidade, Pai, Ele estava ali, naquele lugar, naquela cruz, tomando os nossos pecados, os pecados da humanidade, tomando as nossas doenças, as doenças da humanidade, para que todos aqueles que creem em Jesus Cristo possam receber a cura, a salvação, a libertação. Pai, eu creio na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Pai, muito obrigado. Estamos passando um momento, Pai, que é chamado de pandemia, Pai, por causa desse Covid-19. Mas o Senhor é maior do que Covid-19. O Teu Espírito que habita em nós e que vivifica o nosso corpo mortal é maior do que Covid-19. O nome de Jesus é maior do que Covid-19. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra. Eu te agradeço pela Tua promessa que já foi cumprida em Cristo. Somos curados em Cristo. E nesse momento, Pai, eu sei que eu estou limitado na minha condição de impor as mãos e de orar pelos enfermos presencialmente. Mas o Senhor não está limitado. O Teu Espírito não está limitado. Desculpe. O Teu poder não está limitado, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito alcance agora cada um desses irmãos que estão nos assistindo e que precisam, Pai, de cura. Que o Teu poder, Pai, alcance eles agora e o Teu Espírito visite cada um deles agora. E o Teu poder, Pai, penetre do alto da cabeça deles até a planta dos pés. E tudo que estiver fora do lugar, venha para a normalidade agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te agradeço pela cura do Aguinaldo, pela cura do Vinícius, pela perfeição, pelo diagnóstico sem enfermidade da Beth, do Diego e da dona Aurora, e pela cura da Cirleide, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Muito obrigado, Pai. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a Tua misericórdia dura para sempre. O Teu amor, Pai, a Tua fidelidade dura para sempre. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo. Eu te dou graças no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Se você puder, compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Até a próxima. Boa noite a todos. Fiquem na paz. Recebam a cura no nome de Jesus. Se você puder, se você quiser, assista novamente esta mensagem e creia. Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário as nossas enfermidades. Não precisamos andar doentes, porque Jesus já levou. Amém, queridos? Boa noite a todos. Fiquem na paz. Até a próxima.